da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito o Consolador. Não sei se eu lembro. Aos Novos Tempos de Amor, página 5. No início de tudo nada, antes do nada, Deus, o eterno, sem começo ou fim, de sua voz fez-se a luz. A ordem, o espaço, o tempo, de sua razão raiaram as leis celestiais. A ordem, o espaço, o tempo, alvorada da vida e do pó da terra fez alma vivente, Gênesis. Passado e futuro, o que são, ante eternidade, o presente serão. E diante do corpo universal, o amor é que transcende o espaço temporal. Somos um só rebanho de um pastor e um dia retornaremos ao Criador. Somos um só rebanho de um pastor. Das eras, compondo e regendo o invisível, comanda sóis, planetas e estrelas, alvorada vida. Na ordem, o espaço, o tempo, de sua razão raiaram as leis celestiais. Ordem, o espaço, o tempo, mas por enquanto estamos na jornada rumo aos novos tempos de amor. Mas por enquanto estamos na jornada rumo aos novos tempos de amor. Ela foi feita para isso.
Essa música ela foi apresentada no EGERT, ela foi composta pro EGERT 15º, eu acho. Biografia, página 7. Meus erros são versos interminados de poemas equivocados nas folhas que rasguei em vão. Hoje escrevo emocionado neste livro empoeirado na estante da evolução. Também sou as folhas caídas no chão. Também sou as folhas caídas no chão dos meus rabiscos, certos vícios que não pude apagar. Hoje eu traço meu caminho, mas até onde devo chegar? Quem vai responder? Quem vai me dizer? Eu não vou me esconder. Esse livro sou eu, sou feito dessas linhas, denso como a tinta que cobre e não se apaga. Não me venda pela capa, pois a história só acaba. Esse livro sou eu, sou feito dessas linhas, denso como a tinta que cobre e não se apaga. Não me venda pela capa, pois a história só acaba. Pra começar outra vez, lá lá ya lá ya lá, lá lá ya lá ya lá, lá lá ya lá ya lá, lá lá ya lá ya lá. Mestre amado, página 13. Mestre amado, Senhor da bondade, teus olhos clamam por humanidade, mas sempre estamos muito apressados, não temos tempo para a caridade. Precisamos compreender de vez que o nosso próximo é esse que está nas ruas, nas calçadas, sem um abrigo, e fazer chegar o alimento da vida, do corpo e da alma, o amparo e o remédio, a luz do
Evangelho de Jesus. Precisamos compreender de vez que o nosso próximo é esse que está nas ruas, nas calçadas, sem um abrigo, e fazer chegar o alimento da vida, do corpo e da alma, o amparo e o remédio, a luz do Evangelho de Jesus. O Essencial, página 15. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Bom, bom, bom dar, sem pensar em receber. O amor sempre presente em cada coração. Bom, bom, bom. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade. Ajuda a construir um mundo mais irmão. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Bom, bom, bom dar, sem pensar em receber. O amor sempre presente em cada coração. Bom, bom, bom. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade. Ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Quando penso em Jesus, página 17. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando
paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Papairá, 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 irá, irá. Tudo é amor, página 21. Você que está aqui já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos, sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor.
À noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal a sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença
presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias de minha vida e voltarei pra casa do Senhor por longos anos. Súplica Jesus, página 20. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos, a todas, sejam todos bem-vindos a esta casa, como eu costumo dizer, oficina do Espírito. Com alegria que nos reunimos
E em comunhão, entramos também em comunhão com Jesus, o divino amigo, que a todos nós acolhe generosamente em seu coração de amor e abraçando cada um de nós. É como se ele dissesse assim: filha, filho, eu estou contigo. Vamos entrar em comunhão com ele através dos fios sagrados da oração. Quem quiser fechar os olhos físicos, fique à vontade. Imaginemos Jesus junto a nós. Senhor, querido amigo, é reunidos em teu nome que aqui nos encontramos e pedimos, como sempre, querido amigo, que as benesses do teu amor se derramem sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Para aqueles que conseguem ver o plano espiritual, percebem que a casa está lotada. Muitos irmãos vieram nesta noite festiva prestigiar, aprender, ensinar, e juntos nesta comunhão, Senhor, homenageamos-te, sabedores que somos de que o teu Evangelho, este guia maravilhoso e estrada reta que conduz ao reino de nosso Pai, proporciona-nos a condição de andarmos mais céleres rumo à nossa perfeição. Ainda te rogamos, querido amigo da humanidade, ensina-nos, guia-nos, sustenta-nos, Senhor. Na noite de hoje, quando tantos espíritos luminosos aqui se encontram, outros tantos que foram trazidos, vinculados às nossas casas, precisando do esclarecimento. Ah, misericórdia divina, que todos eles possam receber o seu quinhão de bênçãos, tanto quanto nós, Senhor. Ó divino amigo, que o Senhor seja conosco, fortalecendo-nos sempre. Um pedido especial te fazemos, que a nossa irmã, querida Maria Helena, receba das tuas mãos as benesses necessárias para que ela tenha a mente serena e traga na palestra de hoje o entendimento a nós de uma forma simples, direta, para que mais tarde, ao sairmos daqui, possamos levar o entendimento e praticá-lo, Senhor, porque estaremos contigo, tanto quanto o Senhor está conosco, porque tu mesmo disseste: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Confiante disso, querido amigo, sê tu conosco hoje e sempre, que assim seja. Antes de passarmos a fala para a Dona Maria Helena, vamos ler do livro Pão Nosso uma mensagem do Espírito Emmanuel, e aí observem que é um Espírito de primeira grandeza, que vai estar nos esclarecendo aqui, dizendo assim: sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vos errais, vós errais muito. Jesus, registrado por Marcos, no capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz Emmanuel aqui. Ouçamos com atenção. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte
nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso e paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o nosso corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Que essa lição possa estar sempre em nossas mentes. Não existe morte. Para isso, convidamos Dona Maria Helena para nos falar sobre tipos de reencarnação. Laércio, vira só um pouquinho assim aqui. Sim. Irá? Aí tá bom. Beleza. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Eu, para iniciar, queria dizer para vocês uma grande verdade, que Jesus não reencarnou na Terra. Vocês sabiam? Por que será que nós estamos dizendo isso? Que Jesus não reencarnou. Porque esta palavra, olhe, reencarnar, é encarnar pela segunda, ou terceira, ou quarta vez. Jesus encarnou na Terra, porque foi a primeira vez, mas não reencarnou. Agora, todos nós estamos reencarnados. E ninguém sabe aqui, né, não pode avaliar quantas vezes nós já viemos, já voltamos. Então, Jesus encarnou. E existem homens que estão na Terra pela primeira vez, porque a gente sabe, não é, que Jesus realmente foi a primeira vez. Mas se a gente tirar assim Jesus, existem aqui e ali, no Brasil, na Terra, espíritos que estão aqui encarnados, porque é a primeira vez. O Livro dos Espíritos, na questão 176, nos diz que sim. Nos diz que existem muitos que estão encarnados, que vieram de outros planetas, às vezes até planetas fora do sistema solar, e em diversos graus de evolução. Porque o que é que acontece? Quando se fala em espíritos assim, que tem pouco tempo na Terra, nós pensamos logo nos índios, nos selvagens,
olha, eles são tão primitivos, eles já vieram da animalidade, mas não, eles podem ser espíritos assim, ainda bem primitivos, até começando a sua caminhada no reino hominal. Mas também existem espíritos que vêm de outros planetas como missão, que vêm para ajudar a população. E a gente se pergunta, será que é uma Madre Teresa, será uma Irmã Dulce, será um Chico? Não, esses a gente sabe que já fizeram pesquisas e eles já vêm numa história aqui na Terra. Mas nós não sabemos quem são eles ficam no anonimato, mas com certeza são pessoas de grande luz. Então é bom a gente saber isso. Mas vamos começar então agora do começo. O que é, afinal de contas, reencarnar? Reencarnar é nascer de novo, em outro corpo, viu? Em outro corpo. Porque se, por exemplo, eu tiver uma doença e que eu tiver tida como morta, e aí daqui a pouco eu volto à vida, então isso não é reencarnar. A gente só reencarna quando a gente deixa um corpo e a gente recebe outro. E outra coisa, um corpo em formação. Por isso que a gente tem que nascer, não é, do feto, da barriga de uma mãe. Temos que nascer de novo em outro corpo e esse corpo tem que estar em formação. Por que isso? Porque é o nosso segundo corpo, que nós chamamos de perispírito, que é ele que molda esse corpo que a gente tem. Então é um corpo que um é mais gordinho, outro menos, um é mais baixo, outro é mais alto. É o perispírito que vai dar a forma. E o espírito está dentro do perispírito. Por isso que quando uma doença, um acidente, o perispírito sai do nosso corpo, aí o nosso corpo morre entre aspas, né? Você pode bater, pode xingar, pode maltratar, ele não sente nem dor, nada, porque ele é só uma roupa, uma vestimenta. Então, nós temos o exemplo assim de Lázaro, não é? Jesus estava pregando e aí Marta e Maria, irmã de Lázaro, mandaram um recado para ele. Ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nós tínhamos certeza que o nosso irmão não tinha morrido, que o Senhor não ia deixar ele morrer. E aí ele então disse, tire a pedra. É engraçado, né? Os cemitérios naquele tempo não era dentro das cavernas, né? Não era assim como hoje. Então ele disse, tire a pedra. Aí alguém disse, Senhor, já tem 3 dias, ele já deve estar com mau cheiro. Mas Jesus disse, tire a pedra. Por quê? Porque Jesus viu que o laço, o cordão que prende o perispírito ao corpo de Lázaro, ele não tinha se desligado. Então não tinha sido levada a efeito a morte. A morte, não é como nós entendemos, aí o perispírito sai. Aí não tem jeito. Só Deus mesmo, né? Então Jesus viu que o espírito dele estava ali com o perispírito junto. Então ele disse, tá muito fácil, pode tirar a pedra. Quando tirou a pedra, ele disse, sai para fora, Lázaro. Lázaro saiu. E saiu com o seu corpo normal, sem nenhum sofrimento, sem nenhum cheiro, mau cheiro, nada. Isso daí, a gente pode até dizer que é uma ressurreição. O corpo ressurgiu no mesmo corpo, o espírito. Dito isso,
vamos dar sim continuidade dizendo o seguinte, que tem países como na Índia que acha que a pessoa, quando é uma pessoa má, egoísta, que faz mal às pessoas, quando ele morre, ele como castigo, aí ele reencarna num corpo de animal. Isso se chama metempsicose. Aí vocês acham que isso existe? Que isso é certo? De jeito nenhum. Porque diante do animal, olha, nós já viemos progredindo. Você vê que o elefante, o macaco, o cão, eles têm uma inteligência assim extraordinária. Então, como é que a gente atinge o nível da hominalidade e vai voltar para a coisa? Não é, mas tem países na Índia que acreditam que é um castigo de Deus, né? Assim como também, por exemplo, o pré-espírito do animal. O animal não tem espírito, mas ele tem um espírito em formação. Pré quer dizer antes. Então, antes de ser espírito, ele está naquela fase, se formando. Então, nem esse pré-espírito de um animal, ele volta para o vegetal. E nem a energia do vegetal volta para o mineral. Olha só como é a vida. A vida é sempre a gente caminhando para a frente e para o alto. Certo? E qual é o objetivo? Para que a gente nasce e renasce e volta, tal? Ontem, eu liguei, eu estava no WhatsApp e estava aquela cantora, Baby Consuelo, né? Que é aquela meia louquinha. E aí ela, com todo respeito, né? E aí ela dizia, aí alguém pergunta de propósito, porque eu acho que já tinha ouvido uma conversa. Ah, você aceita em reencarnação? Aí ela disse, acreditava. Hoje eu não acredito mais, porque como é que eu me afeiçoo a uns parentes, daqui a pouco eu renasço em outra família, daqui a pouco em outra? Não. Eu quero é ficar para sempre no céu com a mesma família. E por isso eu não acredito mais. Aí eu fiquei assim pensando francamente, né? Porque se ela dissesse assim, eu não acredito, porque nunca se provou uma coisa assim científica. Não, mas porque ela não quer. Ela não quer. Então, realmente, gente, o objetivo da reencarnação, ela existe e o objetivo é o aprimoramento. Tá dando para vocês lerem aí? Tá, né? Lá atrás. Se quiserem, podem vir aqui mais para frente, ó. Não querem, tudo bem. O objetivo é o aprimoramento progressivo da humanidade. É o livro dos Espíritos que nos responde na questão 167. Não é isso? Porque, gente, o aprimoramento progressivo. Jesus disse assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas como é que em uma só reencarnação nós vamos ser perfeitos? Nós já temos milhares de reencarnação. Milhares. Às vezes até milhões, quem sabe, né? E a gente não é ainda perfeito. Porque a gente, assim, encontra um professor de física, né? Que é uma matéria assim difícil, pelo menos para mim é. Então, ele vem como catedrático de física. Mas aí, o que é que ele entende de biologia? O que é que ele entende de psicologia? Como é que uma pessoa pode ser perfeita se não entender de todas as coisas? Então, a reencarnação existe por isso, para o aprimoramento progressivo da humanidade. E outra coisa que nos chama a atenção, me digam com toda sinceridade, se não existisse reencarnação, como era que nós iríamos aceitar a justiça de Deus? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava assim, acho que eu estava assim, adolescente, não me lembro, né?
Mas foi na época que Xuxa estava no auge da glória, da fama, e nasce a meninazinha dela, né? Hoje uma mãe de família, Sasha. Vocês acreditam que eu sempre fui assim, perquiridora, que gostaria de saber assim o porquê das coisas? Aí eu parei para pensar. Eu disse, interessante, essa menina, ela já nasce numa família rica, com seguranças atrás dela. Na hora que ela sonha uma coisa, já tem o presente. Ninguém pisa nem no calo dela, no pé dela, porque não tem como. E lá no sertão, do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Ceará, tem meninos que morrem de fome. Morrem de fome antes de completar o primeiro ano de vida. Às vezes o leite da mãe é tão fraco que ele é carente de tudo. E aí eu me perguntava nessa época, mas meu senhor, por que, já que o senhor, né, cria os espíritos na hora que nasce, né, para nascer naquele momento, e um já vem privilegiado e o outro já vem com tantos desafios a vencer, aí vamos ver, aí um morre, outro morre também. Quer dizer, uma vai para o céu, porque nunca fez mal a ninguém, porque nunca nem precisou, e o outro às vezes roubou um pão porque estava com fome, o outro disse uma mentira para poder, né, conseguir alguma coisa, aí aquele vai para o inferno, e a Sasha vai para o céu. Quando eu digo Sasha, gente, é um exemplo assim, né, nas pessoas que estão assim na situação dela. E aí eu não acreditava, que justiça é essa de Deus? Eu, nesse tempo, eu ainda não era espírita. E bastou eu tomar conhecimento da doutrina espírita, que aí eu disse, meu Deus, como o Senhor é grande, perfeito, justo e bom. Bastou eu. Eu gosto de falar nisso, porque eu devo a minha felicidade hoje de estar aqui no mundo, mesmo do jeito que o mundo está, graças a essa lei que Deus criou, a lei da reencarnação. Para mim, ela explica milhares de questionamentos. E ainda tem pessoas que ainda têm dúvida, né? Então, olha aqui. Como existem maneiras, porque uma coisa é falar, olha, a reencarnação existe, prove. Então a gente tem que provar, né? O espiritismo não existe essa coisa de dizer, ah não, mas isso é mistério, é só Deus. Não, na doutrina espírita tudo tem sua explicação. Às vezes a gente até ainda não chegou lá, mas que a explicação existe, existe. Então, existem algumas maneiras de se comprovar a lei da reencarnação. Por exemplo, é muito comum, e os psicólogos, se tiver assim, aqui alguns sabem disso, que as crianças, não é, aqui teve de 0 não, mas na realidade é de 1 a 4 anos, porque um aninho ele já fala, já gesticula, já se comunica. Eles têm recordações espontâneas de uma ou mais vidas anteriores. Aí os psicólogos dizem assim, é a fase da imaginação. As crianças nessa fase, elas criam que é uma beleza, não que está criando não. Elas estão se lembrando, desarquivou algumas lembranças da sua casa, que é um computador extraordinário, né? Já pensou guardar tudo de existências lá passadas? Então, eles dizem das vivências dele. Dizem, oh meu Deus, quando chega assim mais ou menos com 7 anos, aí o cérebro como que vai fechando essas caixas e aí eles não, entre aspas, não mentem mais e nem inventam, né? Mas não só as crianças, os adultos também. Quem foi de vocês que viu o filme Minha Vida em Outra Vida? Olha aí. Então, nós tínhamos até há pouco tempo aqui, né, um vídeo com esse filme, e eu também vi o filme também no YouTube, na televisão,
E aí a mãe, essa moça, ela casou, não é? Teve filhos, mas ela sempre se lembrava de uma igreja, de uma casa, e lembrava, e um dia ela saiu pelo mundo procurando e encontrou. Encontrou a cidade que ela tanto sonhava e encontrou os filhos que ficaram. Olha que coisa mais engraçada. Ela, nova, porque ela estava numa reencarnação recente, mas os filhos que ela haviam deixado já estavam todos velhinhos, de cabelo branco, e ela novinha como mãe deles. O filme, se vocês puderem ver, vale a pena. Então, a minha vida em outra vida. Se comprova essa lei da reencarnação. Aí ela se lembrou de tudo, né? Agora, tem determinadas circunstâncias, né? Porque ali foram recordações espontâneas. As recordações vieram assim, sem haver vontade para isso. Mas pode-se provocar também que essas lembranças venham. E, por exemplo, eu sou baiana e aconteceu isso, foi exatamente junto de mim. Nós estávamos assistindo um filme sobre a Revolução Francesa. E aí tinha uma moça sentada assim, mais duas pessoas, uma moça sentada ali. Então, no filme chega aquela hora que a rainha Maria Antonieta, todo mundo estudou isso, né, no ginásio, né? Agora não diz mais no ginásio, mas eu como sou daquele tempo, né? Então, ensino médio. É só para ele pensar, que eu vou pensar que ele é novinho também, né? Então, gente, a Maria Antonieta era austríaca, casou com o rei da França, Luís XVI, que o Evangelho tem até mensagens dele, né, no Evangelho. E então ela era princesa, ficou rainha porque casou com um povo. Então, na Revolução Francesa, foi aquela matança toda. E aí, daqui a pouco, até a pobre da Maria Antonieta também veio para ser guilhotinada. Então, quando a Maria veio, que o carrasco vai matar, essa moça que estava sentada assim perto de mim, se levantou, bastante aterrorizada, transformada, gritou que o cinema todo ouviu. Não foi assim, não. Era alguma coisa que o filme estava colocando de um jeito e ela dizendo que não era assim. Aí a luz acendeu e foi olhar para ela, ela voltou assim. Então isso me impressionou muito. E eu, depois que eu me tornei espírita, eu tenho assim a conclusão que essa moça, quem sabe se ela não estava reencarnada na família, era ajudante, era pajem, era, né, auxiliar, era, sei lá, alguma coisa. Quem sabe até parente mais próximo, para ela gritar daquele jeito. Então, há uma circunstância, quer dizer, desabrochou a lembrança dela, né? E vamos ver mais aqui. Essa daqui também, essa aconteceu com minha irmã. Eu hoje coloquei, tirei do baú vários casos. A minha irmã, chamada Marita, estava dando banho na meninazinha dela. Ela estava assim, com uns 2 anos para 3. E aí a menina querendo sair, aí ela pegou os cabelos, senta menina. Aí a menina chorando, olha, a menina de 3 anos. Quando eu era sua mãe, eu não puxava seus cabelos, não. Mas a minha irmã já era espírita, né? Então ela entendeu, e aí fez que não entendeu, e disse assim, quando, menina, que eu fui sua mãe? E o seu nome, e o meu nome era Isabel. E disse o nome dela e o nome, né, da mãe que era o nome. Desse jeito, criança 3 anos, né? Devo dizer, meu nome era Isabel. Então,
São casos e mais casos que não tem como você não acreditar. Numa revista, que não é do tempo de vocês, chamada O Cruzeiro, saiu uma reportagem dizendo que numa família, uma menina tinha uma boneca de estimação, e essa boneca, não sei o que foi que aconteceu, acho que se manteve, porque naquele tempo era boneca de pano, né? Devia ter rasgado e tal. E a menina gostava tanto, chorou, então os pais disseram assim, não, vamos guardar ela, vamos enterrar ela, para ninguém achar ela, para ela ficar lá quietinha. E sabe, criança, quando você dialoga, ela entende. Só não pode dizer isso é isso porque é isso. Não, tem que entender. Enterraram. Pouco tempo depois, a menina morre. Pegou uma doença, morreu. Uns anos depois, a mãe engravida e tem uma filha. E aí essa menina, assim, mais ou menos dessa idade, talvez assim uns 3 para 4 anos, aí disse assim, alguém falou em boneca. Aí ela disse, eu vou buscar minha boneca. Aí todo mundo olhou para ela e ela saiu para o quintal. Quando chegou lá, no lugar que ninguém já estava, a árvore plantada lá, tudo. E aí ela disse, minha boneca está aqui, ó. Aí a cavaram e estava lá, uma boneca de pano já toda suja. Gente, são tantos os exemplos. Agora esse daqui, até hoje é uma prática, porque lá se fala em reencarnação assim com a maior naturalidade. Então, é muito comum uma criança se lembrar da reencarnação passada e dizer, eu fui fulano de tal e eu pertencia à família tal. Então, aí se prepara, né, é aquela festa, se comunica que a reencarnação daquele parente está naquela família e aí eles vão. E eles fazem tudo para que não haja, principalmente quando a família é rica, né? E para alguém desejar que pertencia. O que é que eles fazem? Eles têm aqueles álbuns cheios de retrato, de bisavós, de tataravós, de tudo quanto é, gente, a árvore genealógica. E dá para a criança. A criança está dizendo, eu fui fulano de tal. Então dá e diz assim, pois quem é você aí? Aí o menino vai passando, quando chega, não tem nome, não tem nada, só tem os rostos. Aí ele diz assim, eu aqui, ó. Exatamente. Então, gente, são muitos e muitos casos muito interessantes, certo? Aí, agora, eu queria... vocês viram esse pequeno médico? Viram já? Viram, né? Então, com 4 anos, ele é capaz de falar desde cuidados com a saúde, para a prevenção de doenças, até temas complexos. Até temas complexos, né? Aqui eu venho falar com a dele. Aqui eu venho falar com plástico. Mãe, me pergunta aqui um negócio. Síndrome da hipoplasia do coração. Engraçado, né? Hipoplasia do coração, menino de 4 anos. E ainda passa a receita, 4 anos. Olha aí. E órgãos vitais. Olha. Hemácias. Hipoplasia. O que significa? Perguntou para ele. O bebê está na barriga, o coração está se formando e ele se formando do jeito errado. Eita.
já tá cansado das perguntas, não é? E aí, não tire não, que eu vou passar outro aqui, Nandi. Ó. Gente, esse daí aqui tem 1 ano. É 1 aninho. O pequeno russo Gavril Shcherbenko tem apenas 1 ano de vida, mas já está fazendo sucesso nas redes sociais, graças às suas habilidades para tocar piano. A mãozinha da criança chega a ter dificuldade de botar no coisa. Olha para aí, que coisa fofa, né? E aí, onde foi que esse menino aprendeu a estar tocando isso? Na barriga da mãe? Será que lá tem piano para ele treinar? Como o nosso tempo é pouco, pronto, vamos para frente. Então, as recordações de reencarnações passadas, elas podem ser provocadas? Sim. Então, nós vimos assim, as espontâneas, aquelas que se despontam através das circunstâncias, e agora nós vamos ver assim, provocada mesmo, a pessoa se lembrar. E isso acontece através de hipnoses, não é? É a regressão de memória que todo mundo está falando. Que essa regressão só pode ser realizada por médicos ou psicólogos especializados por motivo de tratamento de saúde. Quer dizer, gente, ninguém vai procurar alguém para dizer assim, eu quero saber quem eu fui. Achando que eu fui a rainha da Inglaterra. Não, às vezes, né, foi uma bem mais baixa, a pessoa se decepciona. E é antiético, já que Deus fez algo que quando a gente nasce, aquilo é para ficar guardado, para não prejudicar, não é? As lembranças prejudicar, porque veja só, como é que um homem mata uma mulher? Ela vem como mãe e ele como filho. Como que ela vai amamentar com todo carinho, sabendo que ali está aquele assassino? É capaz até dela estrangular, né? Se não tiver assim uma formação. Então, nunca queiram fazer regressão de memória por curiosidade. Agora, se for uma fobia, que você tem um trabalho, você tem que tomar avião. É um lugar que você só pode ir de avião. Então, você pode até ir para ver se você perde aquele medo. Então, tem que ser justificado, certo? Agora, me diga uma coisa. Existem referências no Evangelho que nós somos cristãos. E o que está no Evangelho é aquilo para nós, é uma lei. A gente ouve falar cientificamente, historicamente e religiosamente. Tem provas? Tem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Se eu fosse colocar aqui as passagens, não é, Randy? Era uma hora só de explanação. Então, nós trouxemos só 2 exemplos que são os mais conhecidos. Está em João, no capítulo 3, versículo 7, quando Jesus disse para Nicodemos, que Nicodemos era um senador, era doutor da lei. E ele foi de noite procurar Jesus, porque um senador não podia ir atrás de um homem que não tinha faculdade, que não era uma família rica, era um simples carpinteiro. Então ele foi e perguntou: Senhor, como é que eu faço para eu nascer de novo? Eu tenho que entrar outra vez no ventre da minha mãe? Então Jesus disse: não te maravilhe de eu te dizer que é necessário nascer de novo. E aí vai e explica. E em Mateus, o próprio Jesus diz assim para os apóstolos: quem o povo fala que eu sou? Quem é que eles dizem que eu sou? Então veja, só por essa pergunta a gente já sabe que eles acreditavam na reencarnação. Senão Jesus não tinha perguntado: quem é que o povo está falando que eu sou ou que eu fui? Então eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor foi Elias,
Outros dizem que foi Jeremias, ou então algum dos profetas. Então, no Evangelho, nós temos isso. Vamos entrar agora num assunto muito sério. Mesmo com tantas evidências na história, na ciência, no próprio Evangelho, a Igreja taxou a doutrina da reencarnação como herética, mistificadora, mentirosa, isso não existe. E aí o Papa Virgílio, na época, ele convocou, não é, porque naquele tempo era Estado e Igreja, tudo trabalhando junto, e ele provocou um concílio que ficou conhecido como Concílio de Constantinopla, no ano 553 depois de Cristo. Eu li um livro que nesse concílio fez um temporal muito grande e poucos representantes apareceram. Tinham 3 ou 4 gatinhos pingados. E mesmo assim, eles aprovaram essa lei. Que lei é essa? De dizer que a reencarnação não existe. Divaldo Pereira Franco, que é o maior médium, o maior médium era Chico Xavier. E ele, além de ser médium, é o maior tribuno espírita do mundo, é o Divaldo Franco. E o Divaldo Franco diz o seguinte, que o Papa Virgílio, ele tinha uma amante, uma esposa, e que ela era meretriz. Ele se apaixonou e fez dela a esposa de um papa. Então, o que ela fez? Olha, Virgílio, você vai ter que acabar com esse negócio de reencarnação. Porque depois de eu subir a ser esposa de um papa, como é que eu vou voltar na outra vez como uma simples mulher? Você vai condenar. Mas Teodora, sim, senhor, Jesus não disse, o que você disse para Pedro, o que você desligar na terra será desligado no céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Obrigou ele. Você veja, né? Como a gente, os equívocos, né? Daqueles poderosos. Aí pronto, ele para obedecer, baixou um édito, está proibido se falar em reencarnação, isso não existe. Apolinário e muitos outros continuaram ensinando nas suas igrejas e quem era que queria morrer? Então, todo mundo calado. E a reencarnação, ninguém se falava mais. Anos depois, Jesus manda Martinho Lutero. A reforma de Martinho Lutero tinha, entre outras missões, a missão de restabelecer o conhecimento da reencarnação. Lamentavelmente, ele não o fez. Essa missão coube ao Espiritismo, de resgatar, não inventar, porque há 3.000 anos os livros religiosos egípcios já falavam da reencarnação, certo? O Martinho Lutero, ele fez muita coisa boa. Naquela época em que a Igreja Católica, eu amo a Igreja Católica, gente, não é crítica não, é a história. Ela proibiu que se lesse a Bíblia. Quem era flagrado lendo a Bíblia era morte certa, só os padres que podiam. E foi Martinho Lutero que resgatou, mandou publicar, e hoje você vê todo evangélico com a Bíbliazinha embaixo do braço. Então ele fez muita coisa boa, mas a principal missão dele era resgatar a ideia, a lei de Deus, criada por Deus, que era da reencarnação. E o Espiritismo agora é que está vindo e ainda tem tanta dificuldade, né? Não é lá essa de estabelecer essa lei. Bom, vamos ver aqui que eu sei que vocês não são assim como eu, né? Que gostam muito de fofoca. Vocês não, são os espíritos superiores, tal. Mas aí eu vou trazer aqui
assim, algumas evidências, não vou dizer assim, foi, não, evidência. Elias, por exemplo, Elias que viveu 900 anos antes de Cristo, ele voltou como João Batista, não é? Ele só era mais velho do que Jesus, 6 meses, e ainda era primo dele. Ele volta como João Batista. João é evangelista, porque João era o que batizava, e o João era dos 12 apóstolos. Então, ele também foi conterrâneo de Jesus. E ele volta 1.200 anos depois, como Francisco de Assis. Que coisa boa é a gente saber, né, que nós somos imortais. Zaqueu, aquele homem, né, de baixa estatura, porque queria ver Jesus, e o povo era atrás, e ele pequeno, não dava, já sei, subiu numa árvore chamada sicômoro, e ele disse, daqui eu vejo, na hora que o bicho passar, eu vejo ele bem pertinho. E aí lá se vem Jesus, andando com a multidão atrás dele. Quando chegou embaixo do sicômoro, da figueira, aí ele olhou e disse assim, ei, Zaqueu, desça que eu quero ser hoje na sua casa. Ele tomou o susto, meu Deus, o homem me enxergou, ele sabe até meu nome e tal. Esse Zaqueu, de tal forma se converteu, que quando Judas se enforcou, os apóstolos queriam restaurar os 12, não queria que ficasse só 11. Então, o Zaqueu, ele tanto se reformou, que ele se batizou, certo, como cristão, e adotou o nome de Matias, que ficou no lugar de Judas. E aí, quando é agora, no início desse século, olha o Zaqueu, que virou Matias, o 13º apóstolo de Jesus, volta como doutor Bezerra de Menezes. A bondade dele de coração já começou lá atrás, no tempo de Jesus. E hoje, se a gente for falar aqui de Bezerra de Menezes, né? Basta dizer que quando ele não tinha mais nada para dar, aí ele tirou o anel dele de formatura, tome, venda e compre um remédio, né? E o João Silvério, que foi aquele que foi o traidor, que delatou Tiradentes, e Tiradentes, né, foi esquartejado em 7 lugares e exposto assim. Olha como eram as coisas assim tão atrozes, né, em praça pública. E aí ele volta como Tancredo Neves, já bastante arrependido, já querendo um Brasil bom. E aí ele tem uma doença, né, e se operou 7 vezes, né? Ele precisou ser cortado 7 vezes. Mas eu vou passar por aí, eu vou aqui, nós já estamos, deixa eu ver aqui meu relógio, pois é. Nós estamos aqui, achamos isso daqui, a letra está miudinha, mas eu vou ler. Os objetivos da reencarnação. Os objetivos são o seguinte: para expiar, para cumprir uma missão, simplesmente para conquistar um aprendizado e para avançar espiritualmente. Vou ler então o primeiro aqui, para expiação. O espírito pode encarnar para expiar erros cometidos em suas vidas passadas, buscando reparar os danos causados e aprender lições sobre compaixão, perdão e amor. Né? Então ele vem expiar, né? Expiar quer dizer, muitas vezes até passar por algumas dores que ele fez com que outros passassem. Mas na missão, o espírito pode encarnar para cumprir uma missão específica, utilizando seus talentos e virtudes para contribuir para o bem da sociedade. Pode ser como artista, como um líder, como um médico ou como um educador.
Vamos ver agora o objetivo quando a gente reencarna para aprendizado. O espírito pode encarnar para aprender. Muito obrigada. Agora melhorou. Obrigada. Para aprender lições importantes, expandir seus conhecimentos e desenvolver suas habilidades, buscando crescimento intelectual e moral. Agora, o último objetivo é o avanço espiritual. O espírito pode encarnar para alcançar um novo nível de consciência, aproximar-se da perfeição moral e intelectual e contribuir para o progresso da humanidade. Gente, eu estou terminando. Tem uns tipos aqui de reencarnação que vocês vão se situarem, e não precisa me dizer não, basta vocês dizerem assim, não, eu acho que eu estou nesse tipo de reencarnação. Vamos começar pela reencarnação chave. Destina-se quem está, gente, uma pessoa que está na reencarnação chave, destina-se aos maiores e mais importantes resgates que se tenha de enfrentar. Às vezes a gente provoca aqui um mal, né? Um Gengis Khan, por exemplo, que matou milhares de pessoas. Aí às vezes ele tem outras reencarnações. Quando ele é capaz de ter um grande resgate, aí é a sua reencarnação chave. Olha como é que é essa reencarnação. O reencarnante, no palco de seus mais graves desmandos, ele pode renascer em tudo quanto é lugar, mas na hora da reencarnação chave, ele volta para o lugar onde ele cometeu o crime, se é na Europa, se é na África, onde for. E aí ele sofre uma trajetória de provas e expiações. Triunfando no percurso, ele conseguirá elevada depuração espiritual. Porque olha as provações de uma pessoa que está na reencarnação chave, não é para todo mundo, não. Então, quando ele consegue, ele está conseguindo uma elevada depuração espiritual. Mas, se ele fracassar, continuará no mesmo estágio evolutivo, porque a gente já viu que ele não decresce, ele continua e deverá prosseguir no futuro na trilha expiatória e regenerativa, reencarnando, se preparando. Agora vejam que coisa interessante. Para que essa viagem de retorno à reencarnação chave tenha um mínimo de probabilidade de sucesso, o espírito deverá passar antes por reencarnações alternativas e preparatórias. Vamos ver então que negócio é esse de reencarnação alternativa. Essa reencarnação será feita em local distante também do palco de seus arraigados. Ou melhor, a chave é no palco, é no local, e essa já é em outro palco, de seus arraigados desvios e com outros seres. Não vem mais com aquele que foi pai, que foi mãe, que foi irmão, tudo diferente. Porque isso vai lhe possibilitar se desligar dos seus laços do passado, abrindo o seu campo de atuação para o futuro. Agora veja essa observação. Nem sempre uma única reencarnação alternativa é suficiente para deixar ele preparado e voltar para a reencarnação chave. Então, às vezes, ele não fez bem a reencarnação alternativa, aí ele repete a alternativa e repete tantas vezes quantas forem necessárias.
quando se acha que agora ele está preparado, ele ainda não vai direto para a chave. Ele vai para a reencarnação preparatória. Então, quer dizer, ele subiu um pouco, né? A preparatória, ela já é superior à alternativa, embora seja inferior à chave. Então, a preparatória, logicamente, o espírito, mal utilizando o seu livre-arbítrio, vai acontecer. Olha, às vezes ele foi, até que ele conseguiu, né, uma posição na alternativa. Mas quando ele chega na preparatória, aí ele... É o livre-arbítrio, né, gente? Que a gente tem. Tem 2 caminhos, então a gente escolhe. E mesmo nessa preparatória, ele poderá acumular tantos débitos que não poderá voltar logo após em uma reencarnação chave. E aí, se situaram? Vocês estão em qual? Hein? Quem é que está na chave aí? Eu olhei para meu marido, né? Não sei. Eita, gente, olha que coisa. Bom a gente saber das coisas. E para encerrar, nós já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Viram vocês? Ah, não, esse pai, eu queria ter outro pai. Não, é o pai que a gente precisa. É a mãe que a gente precisa, é o irmão que a gente precisa, é o marido. E aí, no fim dessa apresentação, né, nós apenas desejamos que a gente possa trabalhar essa reencarnação nossa, ou que seja alternativa, ou que seja preparatória, ou que seja chave, mas com muito cuidado. Com os conhecimentos que nós já temos do Evangelho, a gente não pode mais estar errando assim toda hora, gente. A gente tem que lembrar assim, se Jesus estivesse aqui passando pelo que eu estou passando, qual seria a reação dele? E a gente procurar imitar. E para assim concluir, nós tivemos aqui uma companheira muito dedicada. Ela foi embora para Palmas. E um dia ela me disse assim: Helena, eu vejo tanta gente se queixar, que o filho está drogado, e que o marido é muito difícil, e sabe, e eu não tenho problema. Ela disse para mim, eu não tenho problema. Eu tenho um marido excelente, meus filhos são os modelos. Eu moro aqui num edifício confortável, minha situação financeira é estável, meu marido é um amor comigo, ele ganha bem, eu vivo assim no paraíso. Eu já conhecia, né, os tipos de reencarnação. Eu aí disse assim, eu pensei comigo mesmo, né? Eu disse assim, eita, quem sabe se ela não está numa reencarnação preparatória, né, que vem para a gente se fortalecer. E a próxima vem na chave, que é para enfrentar aqueles problemas difíceis e dizer, né, como Jesus, eu vim e venci, e vocês também vencerão. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com a sua paz. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Dona Maria Helena, por essa palestra, mensagem esclarecedora a todos nós.
A gente sabe que vai já cair uma chuva, mas nós vamos ter o nosso passe normalmente, né? Nós temos bastante passistas hoje. E para agradecer, chamar o nosso irmão, companheiro Isnande, para fazer a nossa prece de agradecimento. E os passistas logo mais se dirigir à cabine de paz, tá bom? Boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento ao alto nesse momento, a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, meio e doce Rabi da Galileia. Nós pedimos a Tua proteção, Mestre amado. Nós pedimos o Teu cuidado, o Teu amparo. Nós pedimos a atenção e o cuidado com os nossos irmãos, com os nossos parentes próximos e distantes, com os nossos adversários desta vida e de outras vidas. Derrama sobre nós os fluidos necessários para o restabelecimento das nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os nossos desafios com segurança, com grandeza e com fortaleza. E nós pedimos, Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.